Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, como que vocês estão? Faz um tempinho que eu não posto vídeo aqui no canal, hein? Mas agora eu voltei com umas dicas muito boas de viagem. Então vamos lá. Eu já percebi que a galera fica meio perdida, assim, o que eu faço primeiro? Eu defino a data, primeiro eu defino o lugar, ou primeiro eu vejo passagem. Então eu vou dar aqui direitinho o passo a passo para você planejar a sua viagem internacional. O foco aqui hoje vai ser esse, viagem internacional. Então eu vou dar 10 passos que você deve seguir para planejar a sua viagem internacional, tá? Aí já fica tudo mais fácil na hora que você for planejar a sua viagem, porque você tem lá o passo a passo que você tem que seguir. Então vamos lá. Passo número 1, e o mais importante de tudo, eu já falei isso em outros vídeos, tenha o seu passaporte. Por mais que você não esteja com nenhuma viagem em mente, nenhuma data, eu vou viajar daqui tantos meses ou daqui um ano, deixa o seu passaporte pronto, guardadinho lá na gaveta, porque quando você precisar dele, já tá feito, já tá pronto e é uma coisa a menos. Então, primeira coisa e o mais importante de tudo, passaporte, não esquece. O segundo passo no planejamento da sua viagem internacional, você vai definir o destino. Não vem as passagens em primeiro lugar, não vem nada disso. Primeiro você define o destino. Então, para onde você quer ir? Qual é o lugar dos sonhos que você quer visitar, que você quer conhecer? Porque só daí você já vai vir para todos os outros passos. Só a partir do destino que você vai saber qual passagem procurar, se precisa de visto e várias outras coisas, hotel, transporte. Então, defina o seu destino, é o passo número 2. O passo número 3, você vai pesquisar, procurar saber se esse destino que você escolheu precisa de visto, se brasileiro precisa de um visto para entrar nesse lugar. Nesse momento que você vai ver se você realmente precisa, se precisar você vai ir atrás de ver como que funciona para tirar, vai agendar a sua data no consulado, vai pesquisar direitinho como que funciona a entrevista, como é mais ou menos, o que eles perguntam para você conseguir tirar o seu visto. E aí sim a gente vem pro passo número 4, que é a data. Aí você vai definir a data da sua viagem. Geralmente a gente já tem alguma coisa na cabeça, principalmente se você trabalha, se você é um funcionário, então você geralmente depende das suas férias, para você poder fazer uma viagem internacional que demanda mais tempo, demora um pouco mais. Então já tem mais ou menos definido qual é o período que a gente pode viajar. Então se a gente tem um mês de férias, por exemplo, você vai tirar férias em março do ano que vem, você tem o mês de março para procurar suas passagens. Então primeiro você define a data e aí depois você vai ver as passagens. Eu já falei em um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui pro canal que é legal se a gente tem uma flexibilidade de datas, assim, porque às vezes se a gente fica com uma coisa muito específica na cabeça, não, eu tenho que ir dia tal e voltar dia tal, a passagem pode acabar saindo mais cara, talvez você tenha que comprar um voo com muita escala. Então assim, ter essa flexibilidade é bom. Então, por exemplo, a gente colocou lá, você vai viajar no mês de março, só que você vai viajar por 2 semanas só. Então deixa flexível, deixa aberto no mês de março que dia a passagem é mais barata. Por exemplo, não define uma data, não, eu quero viajar no dia 3 de março, mas e se a passagem pro dia 6 for mais barata? Entendeu? Então ter essa flexibilidade é legal. Então depois da data, você vai ver, que é o que a gente já tá falando também, que é o 5º passo, você vai comprar a sua passagem. Então você vai lá, definiu para onde você quer ir, viu se precisa de visto, tirou o visto, né? Se precisa, já é importante, já vai, tira. Definiu a data, então você começa a pesquisar as passagens. Um lugar que eu gosto muito de ver passagens é no próprio Google Flights. Lá ele procura direitinho quais são as passagens mais baratas para tal dia. Então se você abre o calendário lá, por exemplo, você vai viajar no mês de março, você abre o calendário do mês de março, ele coloca debaixo de cada data quanto custa a passagem. Então você consegue ver muito simples e prático qual dia daquele mês vai ter a passagem mais barata.
tanto para ida quanto para volta. E aí você fechou esse passo aí das passagens. Aí a gente vem pro passo de número 6. O passo 6 é interessante porque, assim, geralmente quando a gente tá planejando uma viagem, o que a gente procura primeiro? A gente vai olhar primeiro hotel, antes de pesquisar sobre como funciona o transporte naquele lugar. Porque a gente na nossa cabeça só vem passagem e hotel, mas é muito importante a gente saber como que funciona o transporte naquele lugar. Se as coisas são próximas umas das outras ou se as coisas são muito distantes umas das outras, se você vai precisar alugar um carro ou se você pode ficar dependendo do transporte público da cidade. Como é o transporte público desse lugar, então, se é de fácil acesso, se tem metrô, se você consegue se locomover com facilidade. Então isso é importante porque isso vai te ajudar a definir em que área mais ou menos você escolhe o seu hotel. Então, por isso que o passo 6 é transporte e vem antes de hotel. Você pesquisa primeiro como que é o transporte, como que você vai se transportar naquele lugar. Se você vai para mais de um lugar ou se você vai ficar só naquela região ali. Porque aí, depois disso, você vem decidindo o hotel, que é o 7º passo. Então, o 7º passo, você vai definir o seu hotel. Depois que você já pesquisou sobre transporte, como que funciona, já que você já tem essas informações, você pode fazer uma busca mais precisa, sabe? A sua busca pelo hotel pode ser muito mais rápida e prática, porque você já tem a informação de como você vai se locomover, de por qual aeroporto você chegou, como você vai fazer para chegar até o seu hotel, então fica tudo mais fácil. Pro 8º passo, você vai pesquisar os passeios desse lugar, tanto os passeios pagos quanto os passeios que são gratuitos. E aí você vai já ter uma noção de quanto você vai gastar, de quanto você quer gastar com passeio. Tem muitos lugares que tem passeios gratuitos, museu de graça, parques que você pode visitar. Então você pesquisa tudo que tem para fazer nesse lugar. Separa por itens o que é pago, o que é de graça, define mais ou menos o que é imperdível para você, o que você não quer deixar de fazer de jeito nenhum, para você já ter esquematizado mais ou menos os lugares que você quer visitar, os passeios que você quer fazer e já ter uma noção de quanto você quer gastar. E aí, o passo de número 9, você vai criar o seu roteiro. Você já tem definido todos os lugares que você quer ir, tanto os pagos quanto os gratuitos. E aí você já vai criando o seu roteiro. Você vai estar lá por tantos dias. Então, já vai definindo mais ou menos assim, esse dia eu quero fazer isso, isso e isso. Coloca no Google Maps e abre lá, ó, na cidade do lugar que você vai visitar e vê o que é perto do que para você já montar o seu roteiro de acordo com isso. Então, por exemplo, você vai para Londres. Então, tem várias coisas para se fazer em Londres. Tem muitos museus gratuitos, tem o Big Ben, tem a London Eye, tem Trafalgar Square, tem muita coisa para ver. Então você vai ver o que fica perto do que para você saber e conseguir definir o que você vai fazer em um dia. Por exemplo, no primeiro dia, Big Ben, London Eye, Trafalgar Square e Palácio de Buckingham é tudo perto, então vou fazer essas coisas em um dia. Aí no segundo dia eu vou fazer tal museu, que fica um perto do outro, já dá pra fazer os 3. Então você vai definindo assim, entendeu? Por proximidades, o que é perto do que, e aí você vai definindo o seu roteiro. E aí vamos pro último passo, que também é o mais importante, um dos mais gostosos. Você vai preparar as suas malas, separar tudo direitinho, o que você precisa levar, pesquisa direitinho como vai estar o clima naquele lugar, para você saber que tipo de roupa você leva roupa mais leve, roupa mais pesada. E agora é só felicidade. Então empacota suas malas aí, leva tudo direitinho, para você não esquecer de nada. E esse é o grande momento que você já está se preparando para finalmente ir viajar. Então, esses são 10 passos, lógico, gente, eu coloquei aqui muito simplificado. Se eu for detalhar demais, eu faço um vídeo aqui de 5 horas falando tudo que a gente precisa fazer para planejar minuciosamente uma viagem internacional.
Mas eu acho que nesses 10 passos ficou bem simplificado, reduzido e dá pra ter uma boa noção do que fazer primeiro, do que fazer depois, o que você pesquisa primeiro, o que dá pra deixar um pouquinho mais pra frente, quais são os passos principais e mais importantes pra você conseguir planejar a sua viagem. Então eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te inspirado, pra de repente planejar uma viagem e curtir umas férias aí fora do país. Então eu espero realmente que tenha ajudado, que tenha sido útil para alguém. Se você gostou desse vídeo, não esquece, por favor, de deixar o seu like pra dar uma ajudada aí no canal a crescer. E vejo vocês no próximo vídeo com mais dicas, talvez de viagem, talvez de outras coisas, não sei. Um beijo e até o próximo vídeo.